Fala galera, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao canal Olha a Química aí. Eu sou o professor Thiago Santangelo e estou aqui para ajudar você a tirar todas as suas dúvidas. Vem comigo! Bom, pessoal, e o tema desse vídeo é o segundo exame de qualificação do vestibular UERJ 2024, prova realizada no dia 3 de setembro de 2023. Então, se o teu objetivo é resolver essa prova, vem comigo que a gente vai fazer isso rapidinho. Se liga! Estou apresentando para vocês a primeira questão de química da prova, a questão de número 4. Que diz o seguinte, ó, as bases nitrogenadas são componentes fundamentais das moléculas de ácidos nucleicos, encontradas nas células vivas dos órgãos. Observe as fórmulas estruturais de duas dessas bases, a timina e a uracila. O grupamento que diferencia essas duas bases nitrogenadas é denominado, vem cá, compara aí essas duas substâncias, a timina e a uracila. Aonde que está a diferença entre elas? Fala para mim. A diferença, gente, é o seguinte. A timina tem um substituinte aqui pendurado. Ó. Isso não acontece na uracila. Então, esse é o grupamento que diferencia essas duas bases nitrogenadas. E como é que é o nome desse substituinte, hein? Como é que eu faço para dar nome para um substituinte? Não é prefixo mais il? Se esse substituinte só tem um átomo de carbono, o prefixo é met. Met mais il, metil. Tá aí, ó. Metil é o nome do grupamento presente na timina e que não existe na uracila. Logo, o gabarito dessa questão é a letra A, grupamento metil. Questão tranquilíssima, envolvendo os conceitos básicos lá da química orgânica. Bora avançar. E a segunda questão de química da prova é a questão número 36 do caderno de questões. E essa questão fala o seguinte: recentemente a Marinha do Brasil afundou no mar um porta-aviões deteriorado. Ambientalistas criticaram a operação, pois a estrutura do navio continha amianto, fibra mineral nociva à saúde. O principal componente do amianto é a substância de fórmula química Mg3Si2O5OH4. Nessa substância, o número de oxidação do silício, Si, é igual a... Então vamos lá. Primeiro vamos escrever a fórmula molecular da substância. Mg3Si2O5 OH4. Tá aí. Bom, o que a gente sabe? O magnésio Mg é da família 2A, é um metal alcalino terroso. Por essa razão, o seu NOx é sempre mais 2. Já o grupamento OH está presente nas bases e é chamado de íon hidróxido ou íon hidroxila. E a carga desse ânion é sempre menos 1. Já o oxigênio vai apresentar carga menos 2. E o que a gente quer descobrir? O NOx do silício, que eu vou chamar de mais X. Professor, não podia ser menos? Não, porque se fosse menos estaria à direita da fórmula. Bom, e agora? Agora é o seguinte, o somatório disso aí tudo tem que dar 0, beleza? Então, olha, cada magnésio vale mais 2 e eu tenho 3. Então vai ficar mais 6. Cada silício vale mais X e eu tenho 2. Então vai ficar mais 2X. Cada O vale menos 2, existem 5 Os. Então vai ficar menos 10. Cada hidroxila vale menos 1 e são 4 hidroxilas. Vai ficar menos 4. O somatório disso tudo tem que dar 0. Vamos calcular agora o X? Vai ficar 2x menos 8 igual a 0. Trocando esse menos 8 de lado, vai ficar 2x igual a mais 8. X igual a quanto? X igual a mais 4. Prontinho. Esse é o NOx do silício nessa substância.
Logo, o gabarito é a letra C de casa. Tranquilão? Segunda questão do exame de qualificação era uma questão que falava sobre determinação de NOx em compostos inorgânicos. Beleza? Vamos avançar e vamos agora para a terceira questão de química, e é a questão 39 do caderno de questões. Ela diz o seguinte, ó: em análises químicas, a presença de bases inorgânicas em uma amostra é identificada com o emprego de substâncias que adquirem cor ao reagir com o ânion dessas bases. Repara, com o ânion dessas bases. Qual é a fórmula química desse ânion? Gente, as bases são constituídas sempre por um metal ligado ao grupo OH, ao grupo hidroxila. O grupo hidroxila tem carga -1 e o metal pode ser +1, +2, +3, +4. Eu vou chamar de mais X, beleza? Para que esse somatório de NOx seja igual a 0, a gente vai precisar de X hidroxilas. Moral da história: a quantidade de grupos OH presente na base vai ser sempre igual ao NOx do metal. E olha só, eu já te dei a resposta. Ele quer saber qual é a fórmula do ânion. Galera, toda base termina em OH. E o NOx da hidroxila é sempre -1. Logo, o gabarito da questão 39 é a letra C de casa. Questão muito simples, muito fácil, aonde você precisava saber conceitos fundamentais sobre a função inorgânica base ou hidróxido. Tudo bem até aqui? Vamos avançar. E a quarta questão da prova é a questão 41. É uma questão que vai falar sobre cálculo estequiométrico, um assunto recorrente, muito importante, não só na UERJ, como em qualquer outro concurso vestibular. Tem que dominar o cálculo estequiométrico. Então vamos lá. A questão 41 diz o seguinte: o fósforo branco, quando em contato com o oxigênio, entra em combustão espontânea, causando graves consequências se usado em armamentos. Observe a equação química da reação entre essas duas substâncias. Na reação de 248 gramas de P4, a massa de O2 consumida em gramas corresponde a... Então se liga. Informação do problema: 248 gramas de P4. E a pergunta, qual é? A pergunta é: calcule a massa consumida de O2 em gramas. Ou seja, a nossa regrinha de 3 tem que relacionar as substâncias P4 e O2. E quando eu olho para a reação, eu percebo que o O2 já tem coeficiente. Então, se pelo menos uma das substâncias já tiver coeficiente, é porque essa equação já está balanceada. E no caso do P4, como não aparece nenhum coeficiente ali à esquerda da substância, é porque esse coeficiente é igual a 1. Tranquilão? Então, qual é a proporção molar entre o P4 e o O2? 1 mol de P4 reage com 5 mol de O2. Eu vou anotar isso aqui, ó. 1 mol de P4 está para 5 mol de O2. Nós vamos trabalhar com qual grandeza em cada coluna? Bom, ele me deu a massa que reage de P4. Então, na coluna do P4, a gente vai trabalhar com massa. E em relação ao O2, ele quer que você calcule também a massa consumida de O2. Então, tranquilo, na coluna do O2, a gente também vai trabalhar com massa. E como é que a gente faz mesmo para transformar de mol para massa? Eu vou precisar fazer isso nas duas colunas. A gente vai precisar descobrir a massa em gramas de 1 mol de P4 e a massa em gramas de 5 mol de O2. Então, a gente vai lá na tabela periódica e calcula a massa molar do P4. Eu já vou pegar a massa do P, que é 31, e multiplicar 4.
já que na substância existem 4 átomos do fósforo. 31 vezes 4 vai dar 124 gramas por mol da substância. Em relação ao O2 agora, o O tem massa 16 e eu vou multiplicar por 2, o que me dá um total de 32 gramas por mol. Tranquilão. Então, ó, qual é a massa de 1 mol de P4? 124 gramas. Qual é a massa de 5 mol de O2? É a massa de 1 mol, que é 32 gramas, vezes 5, já que nós temos 5 mols. Na linha de baixo, a gente vai escrever o dado do problema e a pergunta do problema. Dado do problema, 248 gramas do P4. Então, eu escrevi o 248 na coluna do P4. O que eu quero saber? Não é a massa de O2? Então, eu vou colocar a minha incógnita X na coluna do O2. Quem eu posso simplificar aqui? Vamos lá. Posso simplificar 124 gramas com 248 gramas. 248 é o dobro de 124. E agora? Agora a gente multiplica cruzado. 1 vezes x igual a 2 vezes 32 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. E 32 vezes 10 dá 320 gramas. Tá aí. Essa será a massa consumida de gás oxigênio. Logo, o gabarito da questão 41 é letra B de bola. Tranquilo, gente? Essa questão já deu mais um trabalhinho, teve cálculo e abordava aqui o assunto cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico simples, né? Não teve rendimento, não teve pureza, não teve reagente em excesso. Essa questão falava sobre casos gerais de estequiometria. Vamos avançar e bora para a última questão do segundo exame de qualificação do vestibular UERJ 2024. Vamos lá, questão 46 do caderno de questões. Diversas fontes de radioatividade natural não são perigosas, pois emitem quantidades muito baixas de radiação. Um exemplo é o isótopo radioativo potássio 40, presente em bananas em uma quantidade de 10 a menos 6 mol por banana. Já vou anotar essa informação aqui, ó. Isso significa que uma banana contém 10 elevado a menos 6 mol do isótopo radioativo potássio 40. Continuando, considere que a radiação recebida em uma radiografia odontológica seja equivalente a 3,2 vezes 10 a menos 3 grama de potássio 40. Para se atingir a mesma quantidade de radiação dessa radiografia, seria necessário o seguinte número mínimo de bananas. Ou seja, ele quer saber quantas bananas são necessárias para que eu tenha essa quantidade aqui de potássio 40. 3,2 vezes 10 a menos 3 grama de potássio 40. E aí? Vamos descobrir qual é a massa de potássio 40 em uma banana. Ora, não existe 10 a menos 6 mol? Isso corresponde a que massa? Galera, esse radioisótopo tem massa 40. Significa que cada 1 mol dele tem 40 gramas. Como aqui a gente tem 10 a menos 6 mol, qual é a massa de potássio 40? Vou escrever aqui de novo, ó. Uma banana contém 10 a menos 6 vezes 40 gramas desse radioisótopo. Tudo bem? Se 1 mol tem 40 gramas, 10 a menos 6 mol vai ter 10 a menos 6 vezes 40 gramas. Tranquilão? Bom, quantas bananas, vou chamar de X, contém 3,2 vezes 10 a menos 3 grama de potássio 40. Eu vou transformar esse 3,2 em 32, para facilitar a minha
vida com a matemática ali na hora de simplificar, tá? Então se liga. 3,2 vezes 10 a menos 3 grama é a mesma coisa que 32 vezes 10 a menos 4 grama de potássio 40. Tudo bem? E agora? Vou simplificar o 40 com 32. Vou dividir tudo por 8. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 4. Tá legal? Dá para simplificar ainda o 10 a menos 6 com 10 a menos 4. Quem é maior? O 10 a menos 4 é 100 vezes maior. Então, vou botar um 100 aqui embaixo. E aqui vai ficar 1 no lugar do 10 a menos 6. Agora é só a gente multiplicar cruzado. Como é que vai ficar isso aí, ó? Vai ficar 5 vezes x, ou 5x, igual a 1 vezes 4 vezes 100, igual a 400. X igual a 400 divididos por 5. X igual a 80. E qual foi a unidade que sobrou, hein? A gente cancelou aqui grama com grama. A unidade que sobrou foi banana. Então, x igual a 80 bananas. Foi isso que ele pediu para a gente calcular. Tranquilão? O gabarito, então, da questão 46 é letra D de dado. Questão número 5, com certeza a questão mais trabalhosa da prova. Uma questão que trabalha com cálculos químicos. Então, teve uma questão de cálculo estequiométrico e uma questão de cálculo químico relacionando mol e massa molar. Tranquilão? Gente, se você gostou do vídeo, eu peço para você deixar o like, comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Se ficou alguma dúvida, deixa a dúvida aqui para mim que eu vou responder, eu vou te ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, aproveita e segue a gente lá no Instagram. Isso também é muito importante para o crescimento e desenvolvimento desse canal no YouTube. E galera, muito obrigado pela audiência de vocês, fiquem com Deus e um forte abraço.